Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma série de vídeos. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste vídeo. Logo ao término de cada vídeo, o link estará disponível pelo YouTube, no meu canal GE Geração Eleita, esse é o endereço, como também no meu Instagram, sobre o tronco.7 Maranata, como também pelo canal YouTube do pastor e doutor Professor Sandegi Souto, tudo junto, Professor Sandegi Souto, como também pelo Instagram do Professor Sandegi, que o endereço é oficial_dr.sandegi Souto. Compartilhe nosso link com todos quanto você puder, com seus familiares, para que tantos quanto possam ser presenteados com um ensino da Palavra de Deus. Nosso tema é do discipulado ao batismo. Meus irmãos, voltamos aqui para a nossa série de vídeos, onde nós estamos tratando do discipulado ao batismo. A pessoa não é crente, não tem nenhuma experiência com Cristo e de repente ela chega na igreja agora. E a pergunta é: o que fazer? Então, nós já comentamos aqui que é necessário estreitar um relacionamento com Cristo, e para estreitar esse relacionamento com Cristo, primeiro ponto é amar, aprender a amar a Cristo, porque num relacionamento, cada parte ele quer aprender um pouco mais sobre o outro. Então, o primeiro ponto é aprender a amar a Cristo. Segundo ponto, a leitura da palavra, porque é através da palavra que eu conheço a Cristo, que Cristo é apresentado para mim, presbítero Sérgio. E por último, a oração, porque através da oração é que eu falo com Cristo e alcanço a resposta dele, e isso vai me fazendo conhecer. Agora, partimos para a seguinte pergunta: por que amar a Cristo? Por que amar? Por que amar a Deus? Por que amar a Cristo? Por quê? Porque essa pode ser a pergunta, pastor Sandegi. A pergunta é que a pessoa: por que eu preciso aprender a amar a Deus? Primeiro, Ele nos amou. Antes mesmo de nós amá-lo, Ele nos amou. Segundo, nós estávamos em pecado. Nós estávamos sem condições alguma, Todos nós, Paulo vai dizer em Romanos 3:23, que todos pecamos e destituídos estávamos, separados da glória de Deus. Então, éramos pecadores por natureza, e porque Ele é quem morreu por nós. Então, pastor Sandegi, quando nós falamos e perguntamos por que amar a Deus, o que nós podemos falar, pastor, sobre isso? É interessante essa palavra amor na Bíblia Sagrada. Amor é um sentimento que nós temos, seres humanos, mas também Deus, Ele como pessoa, Ele também ama. É um dos atributos de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 8, eu quero ler alguns versículos aqui para o embasamento do que significa esse amor e a tônica desta palavra. O versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós,
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, nisto se manifestou o amor de Deus. Se Deus, ele nos amou e nos ama, por que não nós retribuirmos também este amor? Exatamente. Por que não amar esse Deus que se manifestou pelo Filho, morreu numa cruz, perdeu sangue, perdeu tudo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar o endereço da salvação, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro amor. Então, quando nós passamos no discipulado e entendemos a proeza e a manifestação de amar a Deus, de ter essa vontade em amar a Deus, nós simultaneamente, automaticamente, somos transformados. O amor do unigênito de Deus é importante. Por que é importante? Porque ninguém fica próximo de uma outra pessoa se ele não ama. Se não ama, você não quer estar próximo. Portanto, eu amo a Cristo porque ele me amou primeiro. E esse amor é contagiante, pastores. Então, o amor, a importância do discipulado em falar do amor do cristão para com Deus é importante. Porque muitas pessoas estão perdendo este amor. Estão perdendo esta característica de amar a Deus. Então, haja visto que nós, dia após dia, possamos entender que nós não devemos perder jamais este amor. É importante, pastor CDG, que quando nós entendemos por que devemos amar a Deus, presbítero Sérgio, nós começamos também a compreender a necessidade do arrependimento. Porque Cristo, ele, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós também sentimos em nós a necessidade de nos arrepender. Então, presbítero Sérgio, antes do seu comentário, eu quero deixar aqui Lucas 5, 31 e 32, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então, todo aquele que, você que está chegando na igreja, agora aceitou a Cristo, agora, recentemente, quando você mergulha no relacionamento com Cristo, você sente a necessidade deste arrependimento. Isso, com certeza, presbítero Sérgio, aconteceu com o senhor lá no momento da sua conversão, nos primeiros passos, né? Isso aconteceu com o presbítero. Aconteceu bastante. É engraçado, é importante que Deus, você conheceu a Jesus, nova criatura será. E você tem que ter mudança, né? De dentro para fora. E algumas vezes nós somos confrontados com algumas palavras e nós temos que ser sábio, porque nós somos o corpo e semelhança de Cristo Jesus. E é importante você ter paz. Tem um ditado que diz assim: você quer ter paz ou ter razão? E eu escolho ter a paz, porque eu vivo em Cristo Jesus. Interessante, presbítero Sérgio, você falou um negócio muito importante, porque a pessoa que aceita Cristo, ele vem para a igreja daquele jeito, porque lá no mundo ele resolvia tudo rapidamente, né? Ele resolvia a partir da razão lá no mundo, né? E às vezes ele pensa que no relacionamento com Cristo, no meio da igreja, agora ele também pode resolver na razão, né? Não é assim, não. É mais fácil ter paz do que ter razão, né? Mais fácil a paz. E aí eu fico perguntando,
depois que o presbítero aceitou a Cristo, quantos momentos de razão o presbítero teve que rejeitar, deixar de lado só para ter paz? Só para ter paz. Né? Muitos, né? Muitos aconteceram. Muitas investidas, muitas críticas, né? E é isso aí. Graças a Deus, né? Nós já estamos chegando no final e todo o relacionamento com Cristo, ele envolve o amor. Por que nós devemos amar a Deus? Por que nós devemos amar? O relacionamento, ele começa com arrependimento, e o relacionamento, ele envolve renúncia, como disse o presbítero Sérgio. Ele falou muito bem. Ao invés de eu ter razão, eu vou renunciar à minha razão. Eu quero ter paz. Isso significa que quando você passar por uma situação difícil, ao invés de você tentar resolver, não, você vai buscar paz, porque agora você tem paz em Cristo. Cristo, ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? Você tem paz em Cristo agora. É isso que o presbítero agora tem. Isso. Tem paz. Tem paz. Né? Lá no mundo resolvia tudo rapidamente. Em Cristo Jesus, quem é que toma as suas dores? Quem é que toma as suas causas? Então, é preferível ter paz em Cristo. Pastor CDG, nós falamos aqui que o relacionamento com Cristo, aquele que aceita Cristo e está na igreja nos seus primeiros passos, ele tem que aprender a amar. Para conhecer a Cristo, ele tem que aprender a amar, através da leitura da palavra e da oração. A respeito da leitura da palavra, examinar a palavra, por que essa pessoa que aceitou a Cristo, ele vai perguntar o que fazer agora? E agora? É como, mais uma vez, o livro do nosso apóstolo, pastor Paulo Alves Correia: aceitei a Cristo, e agora? O que eu faço? Me disseram que eu devo examinar a Bíblia. Por que eu devo fazer isso, pastor Sandegi? É interessante, pastor Jefferson, presbítero Sérgio. Eu quero, mais uma vez, citar um texto em Salmos 119, verso 105, que é muito importante. O salmista, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha que interessante, eu não quero nem ler aqui por enquanto a parte B, mas ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é importantíssima. A Bíblia é importante em nossas vidas. Por quê? Porque ela clareia, ela traz uma iluminação para a alma do sedento, para a alma do que está em trevas, né? Se é lâmpada, é porque ela quer mostrar alguma coisa. Ilumina, mostrar alguma coisa. É algo interessante, por quê? Porque Deus, ele não está privado em si mesmo, ele quer se revelar. Se é lâmpada, se a palavra é lâmpada, é porque há uma revelação que nós precisamos tê-la. É muito forte isso, muito forte. Porque tem muitas pessoas, não interrompendo aqui, pastor, tem muitas pessoas que ele não entende essa parte aí, que Deus quer se revelar. Perfeito. Né? Perfeito. Então, Deus, ele, como estava dizendo, ele não está privado em si, ele não está fechado em si mesmo. Não, Deus ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é Deus. A natureza dele não permite isso. E se um crente, se ele achar pelo menos uma pessoa, um discipulando, que quer definitivamente mergulhar nas riquezas, nas profundezas da revelação de Deus, tem que passar pela palavra. A palavra nos instrui. Pastores que aqui estão fizeram nos Estados Unidos um documentário e fizeram uma pesquisa. O cérebro maior do mundo é de uma baleia cachalote. Passaram um scanner em um cérebro de uma baleia cachalote. Esse cérebro
ela contém, ela armazena dentro do cérebro cerca de 12 milhões de informações. Aí fizeram um scanner bíblico na Bíblia. Os 66 livros que temos aqui como cânon, como inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela tem 18 bilhões de informações primárias, fora as secundárias e terciárias em suas raízes. Então, a Bíblia é um livro que é sobrenatural, que não é um só livro, ele é o livro. Então, a importância da leitura é porque tudo, a resposta que você precisa, está aqui, na Bíblia Sagrada. Então, é por isso que nós devemos amar a Deus, amar a sua palavra e constantemente tome um período, todo dia, de 5, 10, 15 minutos, como você queira, mas pare para ler a Bíblia. Você já parou para estudá-la? Você já parou para memorizar a Bíblia? Você já parou para meditar na Bíblia Sagrada? Pelo menos 15 a 20 minutos diariamente. Faça isso e você vai ver a sua vida ser transformada. Muito bem, pastor Sandegi. Louvamos a Deus, porque realmente a leitura da palavra, ela vai nos mostrar o caminho para a vida eterna, ela vai falar de Jesus e ela vai fazer, como disse o pastor, com que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Você que aceitou a Cristo agora, você está conseguindo compreender a importância desse relacionamento com Cristo? Não é difícil, não é difícil. É um trabalhinho ali todos os dias, como uma pedrinha que você vai colocando, que você vai assentando, e você passa a amar a Deus, você passa a conhecê-lo através da palavra, você passa a conhecê-lo através da oração, e nisso você vai descobrindo a importância desse amor, da leitura da palavra, e no próximo vídeo você vai entender a importância da oração. Vamos para mais um intervalo.